Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Amado, uma continuidade do capítulo 25, sem pausa, sem corte de narrativa, porque o ambiente aqui do capítulo 26 é a audiência que iniciou no capítulo 25 com a presença de Festo, o rei Agripa, Berenice e outras autoridades também que compunham ali todo o cenário desse júri, né, dessa audiência aqui para julgar a questão de Paulo. No capítulo 25, na segunda metade, quando Festo está explicando para o rei Agripa todo o caso de Paulo, no capítulo 26, no primeiro verso, nós encontramos o rei Agripa franqueando para Paulo a palavra, dando chance para ele de se explicar, de se defender dessas acusações falsas que os judeus estavam fazendo. Muito bem. O capítulo 26, praticamente todo ele, é simplesmente o discurso de Paulo com algumas poucas intervenções, tanto de Festo quanto do próprio rei Agripa. E então a estrutura desse capítulo é muito simples. Como acontece no capítulo 25, ela também o capítulo é também uma narrativa continuada de todos os eventos, tudo que está sendo falado naquela audiência. É muito curioso que Lucas registre com tanta precisão as palavras de Paulo e também as palavras de Festo, as palavras de Agripa. É o que a maioria dos estudiosos entende, é que Lucas estava também presente, provavelmente não apenas Lucas, mas algumas pessoas que eram próximas do apóstolo Paulo, levando em conta que a prisão que Paulo estava em Cesareia era uma prisão aliviada, né, de opressão, aliviada de cadeias, aliviada de correntes, e ele poderia se relacionar, ser ajudado pelos discípulos, aqueles que faziam parte da equipe apostólica, junto aqui com o apóstolo Paulo. Então, é muito provável que junto com o apóstolo Paulo, além de Lucas, outros discípulos também estivessem. Mas com certeza Lucas, porque a precisão que ele usa para descrever as palavras nessa audiência é muito grande, muito interessante e bela. Lucas, ele, assim como acontece no capítulo 25 também, Lucas compõe a sua narrativa cheio de termos forenses, de um linguajar do direito, da justiça. É muito bonito, é muito interessante. Agora, o capítulo 26, quando você fizer a sua leitura, você faça lentamente, prestando atenção, entendendo como Paulo está construindo a sua argumentação. Se no capítulo 25 a argumentação de Paulo para Festo foi muito pequena, baseado simplesmente num versículo, em 2 ou 3 frases, agora, no capítulo 26, ele está discursando em sua defesa para com o rei Agripa II, que tinha sangue judeu e tinha conhecimento não só da cultura judaica, mas conhecimento da lei dos profetas, de forma que o rei Agripa teria uma compreensão muito maior quando Paulo, em sua defesa, falasse a respeito dos profetas, das profecias, de Moisés, da lei, e citasse o Antigo Testamento, dizendo que Paulo nada mais nada menos estava cumprindo a palavra de Deus, não apenas obedecendo a Jesus quando ele apareceu para Paulo, mas cumprindo a palavra de Deus, porque o Antigo Testamento, em muitos trechos do Antigo Testamento, falava de que o reino de Deus deveria chegar aos gentios e todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas com o reino de Deus. E Paulo, ele, de uma maneira excelente, maravilhosa, inspirada, e de uma precisão, de uma assertividade tão linda, faz esse discurso para Agripa,
e ele faz isso de maneira tão entusiasmada, tão bela, que no final o próprio rei Agripa, por um instante, ele não se converte a Jesus e ele fala com Paulo a respeito disso. É muito interessante, você vai gostar de cuidadosamente ler esse discurso de defesa de Paulo. Você vai perceber outras coisas também nesse discurso de defesa. Você vai observar que Paulo insere pensamentos e palavras novas comparado com outras defesas que ele já tinha feito diante de autoridades quando ele conta a história da sua conversão. Aqui ele também conta a história da sua conversão, só que ele acrescenta algumas verdades que não acrescentou, não mencionou nas outras defesas, mas ele acrescenta aqui, demonstrando que depois de todas as viagens missionárias, todas as experiências que ele teve no cumprimento do seu chamado, a compreensão de Paulo do reino de Deus, a compreensão do seu chamado, a grandeza da sua vocação, foi ampliando no coração e na cabeça do apóstolo Paulo. E quando você lê o seu discurso aqui, você percebe coisas lindas, como, por exemplo, no verso 13, quando ele contando o seu testemunho, está escrito assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Essa ideia de que todos foram afetados pela luz é razoavelmente nova aqui. Aí no 14, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Essa informação ela é nova e teria um efeito muito forte e poderoso no coração do rei Agripa, que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele acrescenta uma frase nova também nesse testemunho dele, que dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, que era uma figura de linguagem, era uma gíria daquele tempo, que trazia a ideia de que você não pode lutar por aquilo que já está certo e já está estabelecido. É como a figura de um boi que começa a dar coices nas ferragens que o prendiam. Então, quando ele faz isso, só o que pode acontecer é ele se machucar. Então, não adianta lutar contra Deus, não adianta lutar contra o chamado, não adianta lutar contra a vocação, não adianta lutar contra as ondas do Espírito quando elas se movem numa direção, não adianta lutar contra a vontade de Deus, contra os propósitos eternos, contra os propósitos da vontade do Senhor, não adianta lutar contra as coisas que dizem respeito à vontade perfeita de Deus. E Paulo usa essa frase, e ele está preso, ele está perto de ir para Roma, e parece que o seu discurso de defesa enriqueceu, comparado com outras defesas que ele praticou até aqui o capítulo 26. Você vai ler esse capítulo e certamente vai ser muito abençoado. A convicção de Paulo aumentou os seus argumentos e você vai ser muito edificado com uma leitura bem cuidadosa desse capítulo 26. Ao final do capítulo, eles se reúnem num conselho, o rei Agripa, mais Festo, mais Berenice, e o texto também diz, e outros que estavam ali na audiência, e conversam entre si. A conclusão que eles chegam é que Paulo é inocente, e ele não deveria estar preso, não havia motivo justo para que ele fosse preso, menos ainda morto. No entanto, eles levam em conta o fato de Paulo ter apelado para César, e isso determinou o destino de Paulo, fazendo com que as autoridades romanas ali determinassem a ida dele para Roma. Mas era a palavra de Deus e ele deveria simplesmente cumprir. É isso, esse capítulo 26 é de uma beleza impressionante,
olhando para esse discurso de Paulo em sua defesa. Faça uma boa leitura do capítulo 26, certamente você vai amar e vai ser muito abençoado. É isso, muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe.